Parece que hoje tá na moda, né? O homem, o pai, trabalha a semana inteira feito um louco para ganhar dinheiro para a família. Aí o filho chega, né, durante a semana, papai, vamos brincar, vamos fazer isso. Não, não posso, tô sem tempo, tô cansado, tô trabalhando. Sendo que, só uma pausa, se a gente parar para pegar o celular, certamente tem mais de 2, 3 horas de uso de celular ali. Mas tudo bem, não temos tempo. Aí no final de semana, bota o filho para andar de bicicleta, vai para praia, isso e aquilo, e faz uma postagem, tudo por eles, né? É assim, é até irônico isso, né? Sendo que a maior parte do tempo no final de semana certamente também é no celular, é trocando mensagens, é olhando coisas no Instagram, ou vivenciando a presença do filho. E quando chega nas férias, não, vamos para um resort, vamos para Disney, vamos para Europa. E se a gente for parar para olhar de fora, não tem nada de errado nisso tudo, nada de errado nesse cenário. Eu mesmo, eu faço algumas coisas do que eu falei aqui para vocês. Agora, o que está de errado está na essência disso. A gente está confundindo as coisas hoje. A gente está buscando mais experiências, mais dopamina para os nossos filhos e menos o básico, menos a vida comum, menos a presença. Faz um esforço agora. Pensa no seu pai. Qual a memória que você tem dele? Você lembra do cheiro do seu pai? Quais eram os momentos mais marcantes que vocês dois tinham juntos? Eu não sei como era a sua criação, não sei nada sobre você, mas o meu, por exemplo, ele era caminhoneiro, inclusive ele vivia muito tempo viajando e trabalhando, né? Então era um pai, de certa forma, ausente nesse sentido. Agora, repara, eu me lembro do cheiro dele quando ele chegava, aquele cheiro misturado, muito suor, misturado com cheiro de querosene, de diesel queimado, né? Caminhão sem ar-condicionado, então aquele cheiro de diesel queimado, com lona de freio, aquele. Eu me lembro, é quase com um cheiro de oficina. Era o do meu pai. E as viagens que a gente fazia era uma viagem que eu fazia com ele por ano, que durava 5, 6 dias. Ele era caminhoneiro, e aí eu entrava na boleia do caminhão, né? Que chamava boleia do caminhão, né? Na cabine do caminhão, e aí a gente viajava. Normalmente era para São Paulo, Minas Gerais, ele trabalhava pegando frango abatido. Então era Paraná, São Paulo, Minas Gerais. E eu passava o ano inteiro esperando aquela viagem com meu pai. Naquela viagem não tinha luxo, não tinha hotel, não tinha nada de caro. A gente dormia no caminhão, parado em posto de gasolina, tomava banho em banheiro de posto de gasolina. Café da manhã, ele tinha lá o forninho, o fogareiro, esquentava a água, coava café, a gente bebia com alguma coisa que comprava no posto, um pão de queijo, uma bolacha, um misto quente, e seguia a viagem. E era o dia inteiro, 6 dias intensivos com meu pai. Essas são as memórias. Nunca tive de grandes coisas. E são as memórias de coisas simples. Eu vivendo a vida dele por um momento. E adivinha o que eu queria ser? Caminhoneiro. É claro que eu como boa parte né, das pessoas da minha geração, a gente foi criado para, não, meu filho, você tem que estudar para ser mais do que eu, ser melhor do que eu. Então a gente foi treinado e doutrinado, na verdade, até a não querer a vida dos nossos pais. Sendo que tudo que eu queria era ser caminhoneiro. E hoje eu ainda tenho vontade, eu diria que obviamente não profissionalmente, não tenho vontade de dirigir caminhão, viajar de caminhão e andar de caminhão por causa dessas memórias com meu pai. Agora é isso, né? Eu percebo que a gente, eu passei por essa angústia logo quando eu tive, né, minha primeira filha, de fazer coisas. Eu e minha esposa, não, todo final de semana a gente tinha que fazer uma coisa, ir para um parque. E não era grandes coisas, mas não, a gente tinha que fazer isso e fazer aquilo. E, sabe, a gente ficava inclusive nessa pressão. E isso gerava um estresse para a gente. Sendo que durante a semana a gente era presente com nossa filha, participamos de tudo. Eu e a minha esposa temos o privilégio de trabalhar home office. E, e a gente participa de tudo assim, dos nossos filhos diariamente. Né? E isso é um privilégio muito grande, mas a gente vivia essa angústia de querer fazer coisas, de querer inventar moda. Até que eu conheci o professor Diego Reis e ele me trouxe essa clareza assim. E foi uma descompressão muito grande. Porque, cara,
A grande verdade é que tudo que os nossos filhos mais querem não é nada especial, talvez não é nem brincar do jeito que a gente imagina que seja. É simplesmente estar do nosso lado, é simplesmente fazer coisas com a gente, é simplesmente ver a gente vivendo a vida. São os momentos mais marcantes. Por exemplo, eu, desde novo, desde que minha filha era nova, e antes aí já, né, de conhecer o professor Diego, eu sempre fiz questão de sair com ela para locais comuns, tipo, vou no mercado. Toda vez que eu vou no supermercado, eu levo meus filhos. Até hoje. E hoje eu tenho dois. Daqui a pouco tem um terceiro chegando aí. E vou levar os três. Aí, às vezes, vai para o mercado, eu e minha esposa fazer compra de mês. É sempre aquela gigantesca, 2 carrinhos. Mas vão os dois filhos. E eles pintam e bordam dentro desse mercado. Mas eles vão com a gente. Dá trabalho, dá. Querem mexer em tudo. Às vezes derrubam um trem. Às vezes já aconteceu de derrubar um item, quebrar. Mas, cara, eles estão vivendo a vida com a gente. E o que eu quero trazer aqui hoje, o ponto central é: a gente não precisa de pirotecnia com eles. Eu até falo, eu faço viagens, eu gosto de viajar, eu faço viagem, eu acho que sim, cria memórias muito boas, mas eu confesso que isso não é o centro da nossa vida. A gente faz viagem porque, primeiro, eu e minha esposa já fazíamos e hoje a gente quer justamente que os nossos filhos conheçam um pouco do que a gente já conheceu de mundo. É tanto que uma viagem que a gente fez foi para um local que eu e minha esposa tínhamos já memória, tínhamos história juntos como casal, e a gente quis levar eles para viver isso. E lá na viagem a gente ficava, olha aqui, papai e mamãe já veio, fizemos isso, fizemos aquilo, sabe? E era como se a gente estivesse apresentando o nosso mundo para eles. E não simplesmente uma coisa, sabe, meio de, eu tenho que te mostrar o mundo como é. Não, a gente mostrando o nosso mundo para eles. Porque a gente gosta daquele mundo. A gente gosta daquele estilo de coisa e a gente quis mostrar. Ponto. Era por isso. E não porque tem que ir, tem que fazer aquilo, tem que levar. Por exemplo, eu já fui à Disney. E eu não tenho a mínima vontade de levar meus filhos lá tão cedo. Pode até ser que eu vá levar algum dia, mas assim, não é um lugar que me gerou grandes memórias e grandes coisas, ou seja, eu não levaria lá por causa disso. Talvez sim, eles vão se divertir, beleza, vai ser legal, um dia, quem sabe. Mas não é só isso. Sabe do que a vida é feita? A vida é feita dos banhos que eu e minha esposa damos neles diariamente. Do café da manhã e da noite que nós preparamos para eles e todos os dias a gente toma café da manhã, almoça e janta juntos com eles. É das orações antes de dormir. É das saídas para a rua. Pô, eu vou na rua resolver uma coisa. Vai dar trabalho descer do carro, eu levo os meninos. Vou comprar alguma coisa na rua, eu levo, eles estão vendo. E nessa é a maior forma de socialização, porque eles veem como a gente trata as pessoas na rua, como que a gente conversa, como que a gente negocia, como que a gente dá bom dia. E qual é o resultado? Hoje, os dois, o pequenininho de 2 anos e a maior de 5 anos e meio, fazem o que a gente faz. Eles emulam tudo que a gente faz na vida, no dia a dia. Então, são extremamente sociáveis, conversadores e vivem isso. Mas o que eu quero trazer é muito mais para dentro aí. É sobre a vida comum, do cotidiano. Sobre, por exemplo, ter desopilado de final de semana, ter que fazer coisas. Cara, final de semana a gente está arrumando. Outro dia, aqui ó, por exemplo, vou até nessa estante aqui ó. Outro dia, o nosso evento de final de semana foi arrumar essa estante, porque eu tinha uma estante bamba aqui de madeira que estava caindo, eu vi a hora dela cair em cima dos meus filhos com o livro, falei, vou trocar essa porqueira, que a bicha já estava surrada mesmo. Comprei essa. O evento do final de semana foi a gente arrumar essa estante, limpar os livros e fazer isso tudo. Ou seja, a gente está fazendo coisas banais junto. Vamos descansar todo mundo junto, sabe? Não tem essa de, final de semana, por exemplo, nossos filhos não veem telas, eles não ficam no celular, não ficam em TV. Final de semana, a gente deixa eles assistirem algumas coisas selecionadas e conosco, a gente assiste junto. É um evento em família. E não vou te deixar aqui para poder fazer outra coisa, para poder descansar. E assim, ó,
Eu sei que existem vários e vários cenários, tem pessoas, tem famílias que não têm essas condições, às vezes precisam das telas e de outros artifícios para os filhos. E não é sobre condenar ou não, é sobre ver assim, a essência, sabe? O que fica no final das contas. O nosso modelo, por exemplo, de pai, São José. São José era o carpinteiro, cara. O Deus que encarnou nesse mundo escolheu São José como pai. Ele não escolheu Herodes, ele não escolheu César, ele escolheu um carpinteiro como pai, pobre. E foi esse pai que criou o Salvador do mundo. Foi esse pai que pegou e criou essa criança até ela se formar. É claro, ele sendo Deus, ele poderia ter falado assim: eu não preciso de ninguém, não preciso de José, não preciso de Maria, eu vou lá. Mas não, ele escolheu ir para uma família. Ele escolheu se submeter a um pai e uma mãe. Agora, qual não é a envergadura de José e de Maria para que o próprio Deus tenha escolhido eles dois para nascer naquele ser? Uma família comum. Ele cresceu numa vida comum. Ele cresceu ajudando o pai dele, aprendeu o ofício do pai dele, tanto que ele era Jesus, o filho do carpinteiro, e ele se tornou conhecido dessa maneira. Então, assim, ele viveu uma vida comum. Aí da onde que a gente tirou essas maluquices? Já pensou, José? Não, pera aí, meu filho, olha, cara, já que você é Deus, rapaz, eu vou te mostrar um lugar. Nós vamos passar férias no Egito. É até risível, né? Nós vamos passar férias no Mar Vermelho, entende? Então, assim, hoje a gente, sabe, não sei, eu não sei ao certo, assim, é um tema que eu gosto, eu me interesso, eu gosto de estudar, mas acho que a gente quer criar muitos artifícios para cobrir uma falta das coisas simples que não são substituíveis. Um bom presente, uma viagem, tudo isso é assim, é superficial perto daquilo que é mais simples possível, que é a nossa presença. Agora, tendo essa presença e eu tendo condições, ótimo, maravilhoso. Sabe, tudo que vier a mais ali, pô, de experiência, pô, que excelente. É isso, é usar o mundo. Ótimo. Agora, eu não posso é usar o mundo para me substituir. É usar o mundo em complemento com tudo que ele me dá. Aqui não se trata de fazer uma pregação contra o mundo, contra o materialismo, não. Mas é usar o mundo de forma apaixonada para, eventualmente, complementar aquilo que eu já faço. Né? Aquela presença que eu já dou para eles. Mas não, hoje a gente quer o contrário, a gente quer sair dessas presenças. A gente quer criar substitutos para a nossa presença, porque é muito custoso, né? É muito trabalhoso. Hoje a gente vive no conforto, né? É a sociedade do conforto. A gente quer a tranquilidade e a gente quer um filho. E dois dá muito trabalho. E quando quer um filho, né? Então a gente vive tudo isso e isso se reflete também quando a gente tem filhos na criação dos nossos filhos, na forma como a gente cria. Mas o fato é, para mim, e aí é onde eu quero chegar, foi uma verdadeira libertação, sabe? Ter que não ter, na verdade, que ficar inventando coisas. Eu tava esses dias falando com minha esposa como melhorou a nossa vida. Final de semana parece pequeno para o tanto de coisa que a gente faz e às vezes nós não fazemos nada, mas estamos juntos em família, nós quatro. José na barriga e os dois que estão aqui. E minha esposa. Nós quatro. Às vezes a gente não faz nada. Fica o final de semana inteiro dentro de casa. Meu Deus, que tédio, os meninos não se. Para eles é pura diversão. Porque a gente está fazendo coisas do cotidiano. A brincadeira deles é abrir um computador, a gente trabalha em computador, é pegar a vassoura. Se eu pego um aspirador de pó para passar em casa, o outro vem pro meu pé e fica empurrando o aspirador junto comigo. Essa é a brincadeira deles. E adivinha, no final das contas, o que mais vai importar para eles é a memória do simples, do cotidiano, sabe? Se repetindo. É o amor encarnando ali no cotidiano, no dia a dia, dentro de uma rotina.
Isso que vai se lembrar, ainda que seja um pequeno tempo. Se for parar para ver, dentro da minha janela de tempo do dia, eu não passo a maior parte do tempo com meus filhos, até porque eu trabalho e tenho outras coisas também. Mas o pouco tempo que eu tenho é ali com eles. Sem distração, sem celular, é de fato entregue ali de corpo e alma para aquele momento ali com eles. Às vezes estressado, às vezes irritado, não é um mar de rosas. Às vezes irritado querendo andar logo, às vezes é eles brigando e fazendo confusão, ou, ou atrasando e eu querendo dar pressão e dar rapidez para eles. Acontece sim, com muita frequência. Mas é o momento que nós estamos ali. E sejam esses momentos que um dia a gente vai dar risada juntos quando eles estiverem mais velhos. Sejam os momentos em que está tudo na calmaria e as coisas estão funcionando e eles estão felizes e eles vão se lembrar disso. É o que vai ficar para eles. Não é a viagem, não é a bicicleta, não é o parque. É tanto que, curiosamente, por exemplo, minha filha de 5 anos e meio, ela cresceu ali, sei lá, os seus 3 anos e meio, primeiros 3 anos e meio, indo para parque todo final de semana, parquinho de rua. Ela nunca mais me pediu, nem lembramos a última vez que a gente foi, parou de pedir. Aí a gente, uma coisa, por exemplo, que eu fiz, é, tem também já uns 4 anos, comprei uma bicicleta, não, 3 anos e meio, comprei uma bicicleta e botei a cadeirinha para ela. Todo final de semana a gente anda de bike nessa cidade. Aí quando o segundo nasceu, botei uma cadeirinha maior para ela atrás e a pequena pro menor. Aí saímos nós três na bicicleta até hoje. E aí, claro, agora ela tá ficando grande, ela já vai começar a sair com a bicicletinha dela, o outro vai vir, nós vamos fazer rodízio e vamos sair os 4 de bike, né? Então, assim, você vê, coisa simples, cara, uma bicicleta, minha bicicleta velha pra cacete, enferrujando a corrente, a galera já me deu até lubrificante, quem disse, eu não lembro, só vou, calibro o pneu, a gente sai e vai embora. Então, assim, coisa simples, não gasto R$ 1 para fazer isso, e é um baita de momentos que a gente tem. Toda vez que a gente sai, minha filha fala: Nossa, pai, a gente tem que andar mais de bicicleta, né? A gente tem que fazer mais. Coisas assim, com uma palavrinha com o linguajar dela, né? Então, eu não quis fazer esse vídeo, na verdade, para me vangloriar de nada, porque eu sou esse cara que eu falei no vídeo. E eu estou em transformação. Eu não estou aqui do ponto do alto da colina. Olha, gente, eu descobri um mundo novo. Não, eu tenho descoberto cada dia. E cada dia eu me aperfeiçoo em dar mais de mim para eles. E dar mais de mim no mínimo. Cada dia não todos os dias, mas eu me faço essa pergunta e eu pergunto como que eu e minha esposa, o que, que a gente pode fazer para, sabe, para criar mais memórias simples da vida comum para os nossos filhos. Então eu sou esse cara. Por isso que eu posso falar, e é como se eu estivesse falando de mim mesmo aqui nesse vídeo. Com a diferença de que eu já corrigi algumas coisas, já algumas distorções que aos meus olhos faziam sentido corrigir. Não que todo mundo tem que corrigir e tem que fazer como eu faço. Mas tem que encontrar como funciona para você. Como que dá certo para você. Por exemplo, para mim, parar para sentar, para brincar na brincadeira deles é algo que não conecta comigo. Por outro lado, eu criar brincadeiras para eles, aí sim. Então, assim, aí minha esposa já gosta mais de sentar, brincar das bonecas e fazer comida de brincadeira. Para mim não dá muito. Agora tem outras coisas que eu faço, como essa de sair, como as bagunças dentro de casa, umas invenções malucas que a gente faz aí. Aí sim, ou seja, eu tô refinando o meu jeito, né? Mas é isso, é o meu jeito. Eu não tô comprando de uma pessoa na internet, um jeito de uma pessoa. Não, eu vou, porra, eu acho que isso aqui é interessante, eu vou tentar fazer para mim. Aí eu aplico, vejo se funciona, se dá certo, se a gente gosta e gostou, vai embora, eu replico. Se não gostou, um abraço, se não dá para mim, vamos procurar outra forma. E é assim que eu recomendo que você faça. Com qualquer coisa que você ouvir na internet, inclusive com esse vídeo. Tá bom? É isso, meus amigos. E eu espero que vocês possam relembrar da graça da vida comum, que é ela que vai ficar na memória verdadeira do seu filho. Um abraço, que Deus te abençoe e a sua família. Até mais.